Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e nós vamos estar dando continuidade ao assunto de balanceamento de equações. Quando nós falamos de balanceamento, está relacionado a equilibrar a quantidade de átomos que está antes, que nós chamamos de reagentes, e depois, que nós chamamos de produtos. Então essas quantidades elas precisam estar equilibradas, e aí existem alguns métodos que nós utilizamos para fazer o que nós chamamos de balanceamento. Existe o método por tentativas e existe o método que nós estaremos utilizando, que é o balanceamento por oxirredução. Quando nós falamos de oxirredução, nós estamos relacionando situações que acontecem em uma equação onde uma substância ela se transforma em outra e sofre o processo de oxidação, que é, nesse caso, a perda de elétrons, onde outra substância também vai sofrer um processo chamado redução, que é quando ele recebe elétrons. Então, nesse caso, nós temos aí um processo de reação, onde nós classificamos essa reação como uma reação de oxirredução. E por meio desse termo de oxidação e redução, nós conseguimos realizar o balanceamento dessa equação, que é justamente acertar os coeficientes estequiométricos, que são os números que acompanham cada uma dessas substâncias, e assim nós fazermos o equilíbrio. Antes do balanceamento, nós precisamos primeiro definir o NOx, ou seja, a carga de cada um desses elementos, onde essas cargas ela vai justamente apresentar se aquele elemento ele perdeu ou ele ganhou elétrons. E aí nós estaremos relacionando os termos de oxidação e redução, agente oxidante e agente redutor. Essa reação aqui é uma reação que acontece entre o permanganato de potássio e ácido clorídrico. Então, eu tenho duas substâncias aqui, onde uma é classificada como sal, outra é classificada como um ácido, e aí gerando algumas substâncias. Produção de cloreto de potássio, que também é um sal, cloreto de manganês, que também é um sal, água e liberação de gás cloro, representado pelo Cl2. Então essas são todas as substâncias envolvidas nesse processo de oxirredução, e agora nós estaremos definindo o NOx de cada uma das substâncias. A primeira substância que nós vamos definir é o permanganato de potássio, sabendo que oxigênio tem NOx -2, potássio, pertencendo à família dos metais alcalinos, pertence a essa família, apresentando um elétron na sua última camada. Então isso significa que ele apresenta um elétron e ele vai ter carga +1. Então vamos definir a carga do manganês. A carga do manganês ela é definida através das cargas que já existem, construindo uma equação de primeiro grau, onde nós vamos ter aqui, no caso do oxigênio, multiplicando o seu índice vezes a sua carga, que vai dar -8. O manganês é o meu X, porque é o que eu quero descobrir, e o potássio é +1. Então a soma de todas essas cargas tem que dar 0 para que todos esses coeficientes eles estejam corretos. Então o número onde somando com +1 e subtraindo com -8 daria 0, vai ser o valor +7. Então assim eu defino a carga de cada um. Então aqui eu vou ter +1, +7, -8, que vai dar igual a 0. No ácido clorídrico, eu tenho hidrogênio e cloro. Hidrogênio
NOx mais 1, cloro, pertencendo à família dos halogênios, NOx menos 1. Então, mais 1 e menos 1, levando em consideração que a soma dessas cargas dá 0. Então, assim eu consigo identificar que realmente essas cargas estão corretas. Cloreto de potássio, cloro menos 1 e potássio mais 1. Cloreto de manganês, o cloro menos 1, então 2 vezes menos 1, menos 2. O número somando com menos 2 para dar 0, mais 2. Aqui eu tenho a água, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. E por último, Cl2, substância simples. Toda substância simples ela apresenta NOx 0. Isso é uma regra estabelecida. Então aqui eu tenho NOx 0. Então, todos os elementos que estão presentes nessas variadas substâncias tiveram o seu NOx ou a sua carga definida. Após isso, nós estaremos observando qual substância sofreu oxidação e qual substância sofreu a redução. E isso nós vamos estar analisando os dois lados da equação, produtos e reagentes, e aí nós vamos ver um elemento onde ele sofre uma variação do NOx, e essa variação ela vai indicar se aquele elemento ele perdeu ou ele ganhou algum elétron. Então analise comigo para identificarmos quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Analisando todos os elementos, tanto nos reagentes como no produto, nós vamos encontrar que o elemento manganês está aqui. Ele sofre uma mudança na sua carga, onde antes da seta ele é mais 7 e depois da seta ele é mais 2. Então, de mais 7 para mais 2, ele sofreu uma diminuição. Se ele diminuiu, significa que ele sofreu uma redução. Então, eu já sei que o manganês ele sofre uma redução na sua carga. Então, a partir disso, eu já tenho aí o elemento manganês que sofre redução. Preciso agora observar qual o outro elemento que sofre oxidação. E aí eu percebo que o cloro, ele aqui apresenta carga menos 1, nesse primeiro composto menos 1 também, segundo composto menos 1, porém, no caso da substância simples, que é o Cl2, ele tem NOx 0. Então significa que o cloro ele sofre uma oxidação, porque ele está menos 1 e ele aumenta para 0. Então eu tenho aqui, cloro, que vai sofrer uma oxidação por ter tido o seu NOx, a sua carga aumentada. Então, eu já sei que inicialmente o manganês sofre redução e que o cloro ele sofre oxidação. Tendo conhecimento das duas substâncias que sofrem oxidação e redução, agora nós vamos estar definindo qual a variação que essas substâncias sofrem com relação à sua carga, certo? Então, com relação ao manganês, a variação vai estar entre a carga que ele apresenta, que é 7, menos a carga que ele tem, certo? Depois de sofrer a redução.
isso significa que ele sofre uma variação de 5 elétrons. Esse valor 5 que nós encontramos, nós multiplicamos pelo índice maior que ele apresenta. Então, no caso, eu tenho índice 1 e índice 1. Então, aqui eu tenho 5 vezes 1, que de fato vai dar 5. Já na oxidação, vamos ver qual foi a variação. A variação, ela vai acontecer onde eu tenho o cloro menos 1 para 0. Então, a variação foi de 1 elétron, certo? Onde eu tenho 1 menos 0, vai dar 1, vezes o índice da substância envolvida no processo de oxidação, certo? Eu multiplico pelo maior índice, no caso, 2, que vai dar 2. Tendo feito isso, agora nós vamos estar definindo quais as substâncias que recebem os coeficientes. Lembrando, o 5, que é a variação do manganês, ele vai ser invertido para ser utilizado como coeficiente do cloro. O cloro, que sofre uma oxidação e tem variação 2, o seu índice vai ser utilizado para o manganês. E assim definir essas quantidades e automaticamente os coeficientes estequiométricos. Então, nesse momento, nós vamos estar agora colocando os coeficientes. Como eu falei para vocês, nós vamos estar invertendo esses valores. A variação do manganês vai para o cloro e a variação do cloro vai para o manganês. Porém, eu tenho o manganês dos dois lados, primeiro membro, que é os reagentes, e segundo membro, que são os produtos. E o cloro na mesma circunstância. Então, a pergunta é, onde é que eu começo colocando esses coeficientes? Então, vamos observar qual membro que apresenta mais substâncias sofrendo oxirredução. Nos dois casos, nós temos quantidades iguais. Tá? Quando esse critério ele não consegue ser obedecido, nós vamos para o critério onde observamos o membro, certo, da equação que tem maior quantidade de substâncias. Nesse caso aqui, é o nosso segundo membro que tem a maior quantidade de substâncias. Então, é justamente aqui por onde começamos o balanceamento. Então, fazendo a inversão, a variação do manganês, que é 5, nós utilizamos para o cloro. Então, começamos aqui. Ó. E a variação do cloro, que é 2, nós utilizamos para o manganês. Então, 2. Feito isso, nós temos manganês 2 no segundo membro. No primeiro membro, nós temos apenas 1. Então, colocamos aqui o número 2. Colocando o número 2 aqui, nós vamos ter 2 potássio, enquanto aqui eu tenho apenas 1 potássio. Então, eu coloco o número 2 aqui também. Então, eu tenho, até o momento, eu vou ter oxigênio 8, certo? Aqui eu tenho apenas 1. Hidrogênio aqui eu tenho apenas 1. Aqui eu tenho 2. Então vai ficar faltando essas duas substâncias para finalizarmos o processo de balanceamento. E aí nós vamos observar a quantidade de cloro que nós temos no segundo membro. Então 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então eu tenho 16 cloro no segundo membro.
No primeiro membro eu tenho apenas 1. Então, qual é o valor que eu vou utilizar aqui? 16. Então eu tenho agora 16 cloro no segundo membro. Porém eu tenho 16 hidrogênios e aqui eu tenho apenas 2. Então qual o número que eu uso? 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 1, 16 também. Levando em consideração que eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênio. 8 vezes 1, 8 oxigênio. Assim, eu finalizo o balanceamento de uma equação molecular, certo? O balanceamento pelo método da oxirredução, ele é aplicado para reações que apresentam uma certa complexidade, são equações, né, que são mais extensas. Então elas utilizam esse método que traz uma segurança maior na sua resolução, tá certo? Então vamos estar continuando. Então agora nós vamos ver a equação iônica. Quando nós falamos de equação iônica, nós lembramos dos termos íons, certo? Os íons, eles são divididos em dois, que são os íons cátions e os íons ânions. Essa espécie química, ela surge justamente quando o átomo ele perde ou ele ganha elétrons. Então, lembrando, toda alteração na quantidade de elétrons de um átomo ocorre na sua última camada, fazendo com que ele se transforme em uma espécie química que chamamos de íons. Então, nós temos aqui uma equação iônica. A equação, ela é a representação, ela é a simbologia de uma reação, tá certo? Então, quando nós falamos de equação química, ela é a simbologia de uma reação química, algo que acontece de fato na prática. Então, nesse caso, nós temos aí uma equação iônica, nós temos aí a representação de uma reação iônica, reação entre íons. Nós vamos estar definindo as cargas quando essa espécie ela está na forma iônica. Quando nós definimos a carga de uma substância que está na forma molecular, nós igualamos sempre a zero. Nesse caso, onde a espécie ela é iônica, nós estaremos igualando a carga que ela traz, que às vezes corresponde à carga que um dos elementos ali apresenta. Então, observe comigo como é que a gente faz. Nós temos aqui a primeira forma iônica, certo? Onde eu tenho manganês, oxigênio, e nós temos aqui uma carga -1. Então, essa carga é a carga iônica. Ela não é a carga de nenhum desses dois, ela é a carga do geral, tá? Então, vamos definir a carga de cada um dos elementos que está fazendo parte dessa forma iônica. Nós temos oxigênio, que nós já conhecemos a sua carga, e vamos definir para o manganês. Lembrando que a igualdade ela vai ser igual à carga do íon e não igual a zero, como a gente faz quando está na forma molecular, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter igual a -1, 4 vezes a carga do oxigênio, que é -2. Então, eu vou ter aqui -8. E vem a pergunta, qual o número que somando com -8 daria -1? Então, esse número vai ser 7 positivo. Então, eu tenho a carga do manganês mais 7. Aqui eu tenho apenas um íon enxofre, certo? 2 menos. Então, nesse caso, como ele está sozinho, digamos, como substância simples, a carga que ele apresenta é o seu próprio NOx. Então, nesse caso, eu tenho aqui -2.
O H+, ele também está só, então a carga que ele apresenta é o seu próprio NOx. Então aqui eu tenho mais um. Indo para o segundo membro, eu tenho o manganês 2+, que é a sua própria carga. E eu tenho o SO4 2-. Então aí eu tenho uma forma iônica, onde para definir o NOx, por exemplo, do enxofre, porque o do oxigênio eu já sei, eu preciso igualar a -2. Então eu tenho a carga do oxigênio é -2, -2 é a carga do todo, certo? 4 vezes -2, -8. E a pergunta é, qual o número que subtraindo com -8 dá -2? Então esse número vai ser 6 positivo, então é a carga do enxofre. Indo para a última substância, que é a água, nós temos -2 e +1. Então aqui eu defino a carga de todas as substâncias que estão na forma iônica e molecular. E agora eu posso também indicar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Então, analisando aqui, nós vamos poder indicar quem sofre oxidação e quem sofre redução. O manganês, ele tem carga +7 no primeiro membro e no segundo membro ele tem carga +2. Então, isso mostra que ele sofreu um processo de oxidação ou redução. Se ele diminui a sua carga, significa que ele reduziu. Então, eu tenho aqui um processo de redução que o manganês sofre. Então, aqui ele sofre uma redução. E a outra substância que tem alteração na sua carga vai ser o enxofre, onde aqui ela é -2 e ali ela é +6. Então, significa que ela aumenta. Então, aumentando, no caso do enxofre, sofre o quê? Oxidação. Se formos para a variação, nós temos aí uma variação do manganês 7 menos 2, 5. E no caso da oxidação, nós temos uma variação de 8, porque ele sai de -2 e vai para +6. Então, -2 menos 1, 0. Já ando 2 elétrons, até chegar em +6, existe uma variação aí de 8, que na verdade seria -2 menos -6. No total daria 8. Se formos fazer jogos de sinal, nós vamos ter isso aí. Então eu tenho uma variação de 8 elétrons e aqui eu tenho uma variação de 5 elétrons. Por meio do processo de balanceamento através da oxirredução, eu também posso fazer o balanceamento dessa equação iônica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é até esse ponto de identificação de uma equação iônica, definição das suas cargas e quem sofre oxidação e quem sofre redução. Galera, nós encerramos a aula aqui, espero que vocês tenham curtido e aproveitado bastante. Então, se liga aí, Química Fácil com vocês.